Fala, torcida tricolor. Uma pergunta, você está vendo outro vídeo? Se estiver vendo outro vídeo, ótimo, seja bem-vindo mais uma vez. Mas se você chegou aqui de supetão, de paraquedas e não viu a primeira parte do pós-jogo entre Flamengo e Fluminense, eu convido você a clicar aqui em algum lugar para assistir a primeira parte desse vídeo e depois de assistir esse daqui, ou se você quiser assistir esse primeiro, então não tem problema, e aí assiste o outro depois. Então vamos a esse vídeo em que eu falo sobre como foi o jogo de forma geral. No primeiro vídeo eu falei sobre como foram os jogadores individualmente e o que eu teria feito. O que a gente observa? O que eu posso te afirmar sobre o jogo de ontem? Apesar da saída do John Arias, o Fluminense concentrou sua jogada pela lateral direita, né? 48% dos ataques do Fluminense foram pela direita e 43% dos ataques do Flamengo foram pela esquerda. Ou seja, eles se concentraram justamente no buraco gerado pela sua lateral. O lateral atacava, vamos contra-atacar por ali. O lateral contra-atacava, vamos contra-atacar pelo mesmo lado. E na outra lateral foi a mesma coisa, né? 36 para 32. E apenas 20/21% foram os ataques de Fluminense e Flamengo, respectivamente, pelo meio. Ou seja, pelo meio, esses dois times atacaram muito pouco. E quando a gente vai ver a efetividade desses ataques, porque o time avançar não necessariamente vai ter efetividade. Você pode avançar, perder a bola, tomar um contra-ataque. O que já aconteceu inúmeras vezes com o Fluminense. Avança, perde a bola, tem que correr. No caso, o Fluminense avançou somado o lado direito e o lado esquerdo, e o lado esquerdo, simplesmente 80% das vezes. E desses 80% dos avanços pelas laterais do campo, não deu nenhum chute a gol pelas laterais do campo. Sempre foi lateral, toca para o meio, chuta. Lateral, toca para o meio, chuta. Já o Flamengo conseguiu chutar 22% das vezes pelo lado esquerdo, 11% pelo lado. Quando eu digo esse chutar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, não é cruzamento, não. É chute mesmo, finalização no gol, meio que de chute cruzado, entendeu? Quando você não tem gol de frente. É isso que quer dizer. Ou seja, o Fluminense avançou muito pelo lado direito e nada, não fez nada pelo lado direito e nem pelo lado esquerdo. Foi pro lado, veio pelo meio, chutou. E aí você consegue observar aqui, ó, os chutes do Flamengo tiveram alguns aqui, ó, que foram chutes cruzados, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Agora o Fluminense não, foi tudo de frente. E ó, 2 chutes de dentro da área, 4 chutes de fora. E um deles, inclusive, bem longe do gol. Né? Não bem longe do gol, mas bem longe da área, vamos dizer assim. E aí, no outro vídeo, eu falei isso, né, de forma geral assim, de alguns jogadores que estavam tendo uma precisão de passe muito ruim. Não foi apenas a precisão de passe do Fluminense que estava ruim. Também estava muito ruim a questão do Fluminense não ter efetividade, né? Quer dizer, o Fluminense acabou tocando pouco na bola e acabou tentando chegar no ataque adversário tocando um pouco na bola. Isso ser um pouco mais efetivo. Mas o Fluminense, quando tinha a bola, não conseguia manter muito tempo a bola porque perdia a posse de bola muito rápido. E aí, por exemplo, Ignacio e Freitas tiveram 24% de perda de bola. Ou seja, se eles pegaram na bola 50 vezes, dessas 50 vezes, 12 vezes eles perderam cada uma bola. E eles não foram os piores nesse quesito. O pior foi, por exemplo, o René, 35, né? Teve o JK, que pegou 2 vezes na bola, perdeu uma, 50%, mas essa métrica aí, tipo, é ruim. Assim como o Soteldo. O Soteldo pegou 8 vezes na bola, não perdeu. Significa que ele é o melhor jogador do mundo? Não. Métricas com quantidade de baixas, assim, ó, de toques em bola, igual o Hércules. O Hércules praticamente pegou a mesma quantidade de bolas do Soteldo. Quer dizer que o Hércules é muito pior que o Soteldo? Não, métricas muito pequenas assim, quando o jogador fica 15, 20 minutos em campo, é muito ruim. Porque ou é muito bom ou é muito ruim, igual o Soteldo, que é muito bom, e igual o JK, que é muito ruim. Mas a zaga do Fluminense perdeu muita posse de bola,
incluindo aqui, ó, o Guga, 27%, o René, Thiago Silva foi o que menos dessa zaga. O Lima, muita gente tem criticado o Lima, mas nesse jogo o Lima foi um dos menos piores. Serna teve a mesma quantidade de perda de posse de bola que o Lima, foi um dos menores, né? Se não foram os dois únicos, né? Não, os dois menores, Serna e Lima. E aí quando a gente fala de quantidade de posse de bola em relação ao todo, os jogadores que mais ficaram com a bola foram Ignácio, Freitas, Silva, René e Guga. E aí depois o Lima. Cara, se você contar esses jogadores aqui, que Guga e o René são laterais, então eles são jogadores lá de trás. Eles, os cinco, contando os cinco que vieram da reserva, esses cinco têm mais de 50% da posse de bola do Fluminense. Ignácio Freitas dá 11, 21 e 21,1, 31,9, 31,9, 41,9, 51,9, 52, 53, 53,3%. 5 jogadores de um total de 15 ficou com a bola 53%. Ou seja, um terço dos jogadores ficou com a bola 53% do total. Isso é muito ruim. O Flamengo chutou 9 vezes, o Fluminense chutou... não, tá errado aqui, ao contrário. Aqui tá certo. Fluminense 6, Flamengo 9. Flamengo 9, Fluminense 6. Com bola rolando, né, para os dois 4-4, com bola parada, o Flamengo 5, Fluminense 2. E numa dessas, o Flamengo acabou fazendo gol. Fora da área, dos 6 do Fluminense, foram 4 de fora da área. Dos 9 chutes do Flamengo, 3 foram de fora da área, 4 do Flamengo foram de dentro da área e 2 foram de dentro da pequena área. Isso mostra como o Fluminense não conseguiu entrar na área adversária e eles conseguiram entrar na área adversária muito mais do que o Fluminense. Outra característica que eu vou mostrar aqui para vocês. No jogo contra o Cruzeiro, eu mostrei que o camisa 14, o Germancano, tinha posição média dele muito no meio do campo. Aqui acontece a mesma coisa com o Everaldo. Se o Everaldo vem muito para frente, ele traz a zaga, diminui os espaços. Se ele vem um pouco mais para cá, literalmente entre os dois zagueiros, vai obrigar os zagueiros ou ir para trás ou ficar naquela posição ali. Também o Everaldo ele não pode ir muito para não ficar impedido. Mas quando ele recebe o lançamento, se ele ficar na mesma linha dos zagueiros, ele vai estar em posição de vantagem, porque o zagueiro ele vai ter que pensar primeiramente para onde está indo o jogador, para onde está indo a bola. O jogador de ataque geralmente está mais atento nisso. E ele sempre começa a correr antes dos zagueiros. Então, quando o 9 ou o Cano vem muito para frente, traz a zaga junto, o Fluminense perde espaço nisso. E o Fluminense tem perdido espaço. Então tu pega aqui, ó, o 9, que está muito à frente, um pouco mais à frente, o 17 com a 9. O Lima está aqui bem no meio, Bernal, Martinelli. O Fluminense fez uma proximidade aqui, ó. Aproximou os jogadores entre si, talvez para ter mais facilidade de tocar a bola, mas sem a profundidade dos jogadores para frente. Já, por exemplo, o Flamengo, você observa, né, o craque deles, que é o Arrascaeta, está no meio. Ou seja, a posição do Arrascaeta, que é o meia, no 10, e o nosso 9 está aqui. O 9 deles, em tese, está aqui, ó, 64, está próximo pra caramba da área. Isso empurra a nossa zaga. Isso faz com que a nossa zaga tenha que correr mais e se cansar mais. Um único jogador aqui puxando, vem os 3, cansa os 3 jogadores. Um jogador deles cansado, cansa 3 nossos. Complicado isso, complicado. E aí quando você observa o mapa de calor comparado em relação aos jogadores, você tem um jogador que, dois jogadores aqui que puxaram para a lateral esquerda, um jogador aqui que é o Wesley que puxou para a lateral direita, e aí você teve ali, ó, um espaço, uma concentração de espaço ali para atacar aquela bola para o meio. E é o que a gente observou, pouco ataque do Flamengo foi pelo meio, a mesma coisa que foi pelo Fluminense, né? Pouco ataque pelo meio, muito mais pelas bordas, lateral direita e lateral esquerda. E aí você faz com que
o jogo seja fácil de ser lido. Quando você sabe exatamente aonde vai ser jogado, o jogo fica fácil de ser lido, né? Era mais fácil ainda quando tinha um John Ares, porque era só marcar o John Ares. Agora, sem um John Ares, fica mais difícil para eles saber o que eles vão fazer. Mas fica mais difícil ainda para a gente como é que a gente vai fazer. E esse mapa aqui, né, junto com a posição média dos jogadores, mostra que o Fluminense, apesar de conseguir chegar lá na frente, não está conseguindo ter verticalidade. E aí, essa questão de verticalidade vem muito por isso aqui, ó. Eu vou bater nessa tecla. O Everaldo não faz pivô. O Canóbio não consegue jogar. O Canóbio corre muito, marca muito bem, consegue dar uns dribles para trás, consegue dar uns dribles para frente, mas o Canóbio, ele não tem aquele je ne sais quoi para ser um atacante. Então, o Canóbio, ele não é atacante. Então, colocar ele aqui, tá ótimo. E acabou a bateria. Acabou. Por que desligou o som? Só bateria fraca só e desligou o coisinho. Ah, tá beleza. Eu tava ficando cego. Então, colocar o Samuel Xavier não vai jogar todos os jogos. Então, coloca o Canóbio ali no lugar do Guga, porque o Guga é complicado. Eu não sei o que acontece com o Guga, que às vezes parece que o Guga é o Felipe Lan, e às vezes parece que ele joga a Série D. Ele simplesmente some da partida e joga mal pra caramba. Então coloca o Canóbio naquela posição ali. E, por favor, não comece com o Canóbio em campo, porque o Canóbio, como ele é incansável, ele que não cansa jogar contra malucos cansados, cara, vai fazer os malucos perderem tempo de bola, ele vai conseguir chegar mais rápido no jogador pra marcar ele, pra roubar a bola. Então coloca o Canóbio no segundo tempo, cara. Não há mal nenhum no jogador entrar no segundo tempo e matar o jogo, cara. John Kennedy entrava no segundo tempo todo jogo. Quando entrava no primeiro tempo, como titular, geralmente ele não fazia gol. É isso, tem um jogador que é muito mais decisivo entrando no segundo tempo, porque entra como? Bitoladaço. E o time tá ali, ó, cansado. O outro time tá cansado, ele tá ali, ó, cracudaço. Então, essa é a minha visão da partida. Eu queria saber qual é a sua. Se você quiser colocar qual seria a sua escalação, aguardo. Gostaria de saber qual é a sua escalação. Queria saber, pra tu, o que você acha do Cano? O Cano acabou o ciclo também. Vou nem falar de Everaldo, porque Everaldo pode voltar para Bahia. E do Ganso. Se eu gostaria de ver o Ganso nessa posição aqui, ó. Gostaria de ver o Ganso aqui, próximo da área. Eu gostaria de ver. O Ganso tem feito mais gols em 2024, né? Ele quase não tem jogado em 2025, mas ele fez muitos gols em 2024, se aproximando mais da área. Inclusive já fez gol nesse ano próximo da área, fazendo golaço. É isso que a gente espera de um jogador com essa qualidade. Então, se ele estiver mais próximo da área, o chute dele de qualidade vai dar mais risco da zaga ficar mais próxima dele. Ele vai fazer o pivô, vai gerar, né, uma desmarcação para outros jogadores. E esses outros jogadores, por exemplo, da qualidade de Martinelli, Bernal e Hércules, tiverem liberdade para chutar de fora da área ou entrar na área, acabou, cara. Acabou. Eu acho que a gente precisa entrar nessa linha de raciocínio aqui. Tu pode pensar em buscar outros jogadores, mas se não der para trazer agora, a gente tem material que a gente consegue suprir as ausências de algumas partidas, né, de alguns jogadores. E é isso. Gostaria de saber de você. Você já me segue? Você já deixou seu comentário? Você já compartilhou esse vídeo? Marca alguém aqui. Vai me ajudar bastante. É isso, galera. Valeu. Tchau, tchau.